Bom dia a todos e todas. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda sessão, a segunda masterclass, né, com esse tema que está aí no nosso dia a dia. Eu sou a Tarciane, mais conhecida como Tarci, trabalho aqui no time da Road EF. Tenho a satisfação de, junto ao time, criar estes espaços para que juntos possamos aprender sobre temas que com certeza impactam não só o nosso dia a dia de trabalho, mas das pessoas que fazem parte das nossas empresas. Dando continuidade à nossa agenda, começo compartilhando sobre a RoadF. Eu acredito que todos já conheçam, mas entendemos que tem também algumas pessoas novas por aqui. A EF, ela é uma empresa de educação internacional. Acreditamos que as pessoas são, de fato, o ativo mais importante das nossas organizações e que, por isso, é importante garantir que elas possam se comunicar, colaborar, liderar e atuar na sua melhor versão, independente do cenário. Por isso, há mais de 50 anos, a gente trabalha com empresas e grande parte de vocês que estão aqui hoje no desenvolvimento de programas de educação, comunicação e liderança. E por isso, esse tema de AI é um tema tão importante, é o tema que nós iremos falar hoje na nossa Masterclass. Próximo slide. Essa masterclass, ela é uma jornada, né? O nosso primeiro encontro aconteceu lá no finalzinho de janeiro, para muitos, o primeiro evento do ano. O Conrado, ele teve a oportunidade de colocar todos na mesma página, né? O que é que AI representa para o nosso dia a dia? Quais são os impactos, na atividade de recursos humanos? Como as empresas têm liderado o tema? Depois dessa sessão, nós compartilhamos com vocês um e-book prático especificamente sobre o ChatGPT. Lá, para quem teve oportunidade de ver e quem não, sinalize no chat que a gente pode compartilhar. Tem um guia bem ferramental para que vocês tenham aí guardado com vocês, compartilhem com o time, com algumas dicas, melhores práticas, exemplos de prompts e tudo que vocês precisam para começar ou potencializar o uso do ChatGPT. E aí, hoje, a ideia é que nós possamos nos aprofundar através de casos, modelos práticos, exemplos e muita mão na massa sobre como, de fato, a gente pode potencializar o uso dessa ferramenta no nosso dia a dia. Não apenas potencializar, claro, mas usar, porque a gente fez uma pesquisa com vocês antes. E olha, Conrado, tá todo mundo achando que passou de ano, tá? A maioria das pessoas acham que sabem muito sobre o ChatGPT. Mas a verdade, aí você pode passar para o outro slide, é que como a gente compartilhou no e-book, para quem teve acesso ao documento, este é um gráfico, né, um quadro que a gente colocou lá, que ele fala muito sobre quais são os processos de uso e como a área de treinamento e desenvolvimento, e RH em geral, pode se beneficiar da inteligência artificial. Então, a gente tem alguns estágios. Um estágio de analisar, eu analiso os dados que eu tenho, desenho, então, como que eu faço para criar modelos, o desenvolvimento, a execução propriamente dita, implementação, então como que eu posso dialogar com uma ferramenta e a avaliação um pouco mais orientado ao checar e comprovar informações. São muitos estágios e o uso e o não uso não é apenas sobre já testei ou não testei, mas como de fato a aplicabilidade tem sido feita no nosso dia a dia e quanto mais produtivos, quanto mais rápidos nós conseguimos ser através do uso da inteligência artificial. Três pontos que foram as nossas principais conclusões da primeira sessão. A primeira é que é o que todo mundo já sabe, ela vai impulsionar a criação de novos empregos. Então, não há motivo para pânico, mas fato é que não há pessoas qualificadas. E esse é um dos motivos que estamos aqui. O segundo é que as empresas darão prioridade às habilidades em inteligência artificial, né? Existe sim já a diferença entre um profissional que usa e não usa. Então, como potencializar o seu uso para chegar a ser esse profissional? E como ampliar as nossas atividades e automatizar e dedicar menos tempo a tarefas operacionais, né? O Conrado trouxe, inclusive, na nossa primeira sessão,
um exemplo de pessoas que gastam 5 horas fazendo e que a atividade pode ser executada em 5 minutos. Então, como que nós identificamos através daqueles estágios do quadro que eu compartilhei e aplicamos de fato ao nosso dia a dia. E aí vem o próximo slide, que mostra que, mesmo assim, nós entendemos ali numa média, a gente está com 5,86 de conhecimento, mas grande parte das pessoas que responderam, foram mais de 100 pessoas que participaram da nossa pergunta de check-in, que estão ali no nível 7, olha. Então, na média, a gente não passou de ano, mas tem muita gente ali que passou. E aí, para essas pessoas, a gente quer que vocês participem muito dessa sessão, a ideia é que ela seja totalmente participativa, colaborativa e bastante prática. Então, fiquem à vontade para usar o chat, para enviar as suas sugestões e dúvidas. O Conrado está aqui para isso, numa manhã super inspirada, para compartilhar conosco um pouco mais sobre o tema. Antes do Conrado, tem um caso que nós compartilhamos na sessão, que é de como a inteligência artificial pode fazer com que a nossa entrega para os nossos profissionais no final do dia seja uma entrega diferente. Quando nós perguntamos para vocês o que vocês gostariam de ver hoje, muitos falaram: queremos ver casos práticos, queremos ver entregas do RH. Bom, aqui está a Hyperclass. A Hyperclass é uma sala de aula que emula situações do dia a dia, criando um ambiente prático para que profissionais possam testar e aprender, liderar e atuar em um ambiente internacional através de uma sala de aula completamente interativa. Ela usa a inteligência artificial para entregar o conteúdo certo para a pessoa certa. E o final, obviamente, é mais engajamento, aprendizado acelerado e, obviamente, muita entrega de valor para os nossos profissionais. Então, antes da gente ir para o Conrado, vamos já começar vendo esse caso aqui. Play. The fastest way to learn a language has historically been to study abroad with a private tutor. Today, with corporate travel being limited and the majority of training programs taking place online, most language schools simply try to replicate a traditional classroom via basic video calls. This way, the benefits of immersion get lost, and this is not how you will learn with us. At EF, we have created a new and better way of delivering language training called Hyperclass, an immersive online classroom that feels like real life. It uses a conversation-based and interactive virtual learning environment that puts you in real-life scenarios as if you are learning in an English-speaking country. Hyperclass helps you learn faster, and it's available when you are, anytime, anywhere, and on any device. Our private classes include a personalized plan based on your goals, relevant content, and our world-class teachers working together with speech recognition AI to identify your strengths and weaknesses, all to ensure faster progress. You will start speaking from day one, while role-playing different real-life scenarios, from everyday conversations to more advanced business topics for the workplace. Great teachers are essential for your progress. We choose them with care and only hire the best. We also train them in our advanced, effective, and motivating Effecta method based on over 50 years of teaching experience. Our network includes over 3,000 triple certified teachers delivering top-rated lessons 24/7. EF Education First's innovative concept of experiential language learning and our unique method have worked successfully for over 20 million learners around the world. With Hyperclass, you will be prepared for success at work, abroad, or wherever language takes you. Find your confidence and immerse yourself with Hyperclass. É isso aí. Esse é um exemplo de como a inteligência artificial ela pode de fato mudar o que eram entregas tradicionais e um pouco já chatas, né? E aí a gente torna mais divertido esse processo de aprendizado, fazendo com que as pessoas possam de fato experienciar algo diferente. Conrado, o que que mais a gente pode experienciar diferente aí com a inteligência artificial? Conta aí mais coisa pra gente. O mundo. Deixa eu falar uma coisa só antes. Tem gente falando do vídeo. O vídeo, a legenda estava cortadinha um pouquinho, e quando não tá fluido, às vezes não tá fluido por causa da internet de todos nós aqui, né? Mas depois a gente coloca
a gente coloca o Acho vídeo que o disponível Cláudio comentou para isso, né? vocês. Ó, O Carlos acabamos falou de que colocar estava o link do normal, eu vídeo. acho que é a internet. A Boa, gente manda por gente. aqui. Já foi. Gente, primeiro bom dia, então. Eu, quando vi aquele monte de set, fiquei até com medo, Tarsi, você sabe, né? Porque, gente, eu sou. Essa é uma conversa, vai ser muito de usuário para usuário. Eu acho que eu sou um usuário avançado, eu estudo bastante isso. Eu gosto muito, no primeiro Masterclass, foi um olhar muito amplo, né, do impacto disso na sociedade, o impacto disso no nosso mundo. Eu efetivamente acho que se a gente não fica atento, a gente, como área de RH, como profissional, dessa vez, não é, sabe, não é um novo metaverso. Mesmo o blockchain é uma ferramenta interessante, mas ela era muito complexa, ela continua existindo aí, e ela é relevante para transações, mas é diferente do impacto que vai ter na sociedade do ponto de vista da AI. Hoje, gente, vai ser muito mão na massa. Eu vou pedir para vocês fazerem uma outra coisa no chat aqui, gente. Coloca aquela mesma pesquisa, coloca de 1 a 10 teu conhecimento, só para ver, porque aquilo é quem respondeu. Eu queria saber quem está aqui. De 1 a 10, qual que é teu conhecimento de inteligência artificial? Bota no chat rapidão aí. Boa, 7,4. Quebrados são todos. Ou seja, a gente está perdido, né? Vai do 1 ao 7. Mas eu vou fazer algumas coisas muito básicas, gente, que mesmo para quem tá, 6, 7, eu acho que vai ser interessante, obviamente, para quem é 1 a 5, é melhor. Rafael, conto com você. Rafael, ele respondeu que é um 9. Quem eu estiver dando alguma informação aqui, fala assim, eu tenho um olhar também, é de 1 a 10 mesmo, não é 1 a 7, não, Humberto. Pode colocar aqui no chat os seus comentários. Ó, Conrado, lembra disso aqui também, enfim. Eu não vou saber tudo. Tem coisa que está mudando dia 19 de março agora, tem coisa que entrou semana passada. Eu acho que a primeira coisa que eu acho relevante é a inteligência artificial generativa, que é essa que a gente vai falar hoje, né? Vai falar dos 3 principais aplicativos, o ChatGPT, especialmente, vai falar também do Copilot, não do Copilot que é da Microsoft, que é acessado ao Office 365, mas o Copilot que está no site, vai falar do Gemini, chamava Bard, há alguns 2 meses talvez mudou de Bard para Gemini, que é o do Google. A gente vai mostrar, falar um pouco das diferenças. Eu vou realmente fazer alguns prompts ao vivo aqui. E a conversa, o ponto principal é a gente precisa entender que essas mudanças vão ser rápidas, constantes, e isso não diminui a importância do negócio. Eu vou dar um exemplo. Tem um bicho que chama plugin, que era uma ferramentinha que você colocava junto do ChatGPT. Isso que dia 19 de março some. E há 6 meses o plugin, até botei um slide na Masterclass, era o futuro da App Store, que tem milhões de... E aí sumiu. Então, a gente fala tanto de mundo VUCA, mundo Bunny, viver nesse período de mudança. Esse é o exemplo, talvez, antes da tecnologia, não sei o que você acha, Tarsi, mas antes da tecnologia, entender a loucura que é a mudança desse mundo é parte de um aprendizado, é parte da adaptação. Faz sentido para você, Tarsi? Preciso conversar com alguém, fico sozinho aqui. Totalmente. Gente, que a gente não vai falar? Acho que só para começar por aí. O que a gente não vai falar? A gente não vai falar de inteligência artificial como API. O que é isso? O ChatGPT é um site onde você, por meio de conversa, acessa a inteligência artificial e faz demandas com linguagem natural, essa é a grande revolução, e ele faz algumas coisas que a gente vai ver aqui. Mas a inteligência artificial, a potência dela está em pegar essa capacidade dela de gerar texto, de analisar dado, de gerar imagem e colocar isso embaixo de um outro software fazendo a transação direta. Então, vou dar um exemplo. Existem alguns softwares que, a partir da análise das redes sociais da empresa, da avaliação de desempenho, das informações do banco de dados de RH de uma maneira geral, podem sugerir caminhos de carreira.
Então, esse software é assim: oi, meu nome é Conrado, eu sou engenheiro de produção, não sou, sou administrador. E sou o coordenador 3 da fábrica tal e quero saber minha carreira. Isso é a maneira como o ChatGPT eventualmente opera. O poder real da AI está quando essa capacidade de criar, de analisar, estiver embedada, né, incluída num processo de RH, fazendo as transações automaticamente. Disso a gente não vai falar hoje. Isso a gente é super relevante. A gente vai precisar aprender a entender os aplicativos que fazem esse uso. Todas as grandes plataformas os LMS, os LXP, os HCT, todas as grandes plataformas de talento vão ter inteligência artificial nativa ali, e a gente tem que entender como é que a gente usa isso. Então, isso a gente não vai falar. E é relevante vocês saberem que existe. Imagina esse engine, né, esse motor da inteligência artificial conectado com o teu banco de dados, conectado com informações específicas, enfim. Tem uma segunda coisa que a gente não vai falar também, que são os aplicativos que usam inteligência artificial. Até vou mostrar uns 3 ou 4 aqui que eu gosto, mas eu mostrei um site que chama That's an AI for That. That's an AI for That é um site, a gente pode colocar depois aí, Giovana. E é um site super legal, tem 11 mil ou milhões, sei lá, tem uma cacetada de aplicativos que usam inteligência artificial. Na minha visão, eles são ruins, 99% são muito ruins. Então, você pega o aplicativo que faça um PowerPoint em 10 segundos, é maravilhoso, faz em 10 segundos, fica uma droga. Então, assim, eu acho que é muito difícil e todos eles usam o ChatGPT ou alguma ferramenta parecida como base. Então, acho que deve ter referências legais. Quem estiver usando alguma referência legal, fala. Eu vou mostrar umas 3 ou 4, como eu falei no final, que eu me divirto e acho que tem um uso real, mas a gente não vai entrar numa lista de quais são os grandes aplicativos. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai entender de maneira bem aprofundada quais são as 3 ferramentas. Vai entender um pouquinho no ChatGPT. Tem uma coisa de configuração que ninguém usa, que ajuda pra caramba. E a gente vai olhar. O foco principal vai ser prompt, gente. Escrever prompt. Prompt é o comando que você dá. Todo mundo fala, prompt engineer ganha $300 mil por ano. Isso, não acho que é isso, não. Acho que um programador ganha, alguém que sai de Python ganha. Mas prompt é fazer prompt. E aí a gente vai falar bastante sobre esses prompts. Eu vou pedir para vocês colocarem, escreverem, tenta a gente ter a paciência, né? Quem está aí com outro app aberto, tenta fechar os apps, que nem o Thales falou. Mas tenta escrever no chat aqui, meio pelo exercício mais teu do que nosso, de você escrever, entender como é que se faz um prompt. E aí eu vou aplicar uns casos de uso, e a gente vai ver junto aqui. Adiantando, vai dar pau, ChatGPT dá pau, Gemini dá pau. Então vai dar pau, vai ter coisa que eu vou falar, ele vai travar no meio. Cada vez que você faz, a resposta vem de um jeito. E nem os pesquisadores sabem por que isso acontece. Então, o foco principal é a gente sair daqui sabendo um pouco mais do que vocês sabem agora. A Jéssica quer compartilhar a gravação do encontro. Isso aqui é Inception mesmo, é um encontro que não aconteceu. A pessoa está ansiosa. Você vai ter que sair, Jéssica. A gente vai compartilhar, Se vai, né? Sim, a gente manda Vai por ficar e-mail, compartilhado, gente. Jéssica. Respira, Jéssica. Aproveitando que você parou um pouquinho, 2 pessoas levantaram a mão aqui. Deixa eu ver quem foi, que aí eu acho que eu consigo permitir que eles falem. Ó, Olha primeiro que foi a poder! Thaís. Isso é ótimo, eu não sabia se podia. Thaís, vou allow you to talk aqui, ó. Pode falar. E a Thaís, que nem levantou a mão sem querer, né? Só apertou o botão. Se for tudo bem, Thaís, acontece. Thaís, você tá aí? Não. Se Quem você foi a outra tiver, você tá pessoa? falando no mudo, tá? Só para te avisar. E a outra pessoa é o André, então deixa eu liberar aqui o André. André, você consegue se desmutar? Você Oi, consegue? pessoal. Vocês me ouvem? Perfeito, André. Bom dia. Sim. Bom dia, só não levantei a mão, tá, gente? Não tem problema, a gente pode testar aqui, né?
Ai, que Mas não tem problema, é só um comentário aí que você estava falando, Conrado. Acho que é legal também. Eu vi um estudo recentemente aí que, dependendo da forma como você se comunica no prompt, com educação, a resposta pode ser mais assertiva. Achei super legal. Vou tentar achar aqui para compartilhar com vocês. Você sabe que, e aí, briga, manda aqui, André. Eu vou dar 2 exemplos que as informações estão muito soltas e estão muito. A gente não sabe ainda. Não, assim, o grande receio da sociedade tem um livraço que chama Grande Virada, gente. É a Grande Virada? Eu já vejo, não sei se é Grande Virada, o nome em inglês é. Mas que é um livraço que fala desse receio, né, da inteligência artificial. A questão é que a gente não sabe muito bem como é que é a reação. Eu sou educado, normalmente, agradeço, mas tem uma coisa que eventualmente vale a pena você falar assim, olha, você vê, tem um prompt que eu escrevi aqui que tem um tudo no maiúsculo. Meio chatão mesmo. Porque fala assim, olha, eu quero, porque eu já fiz o teste do que eu vou pedir para ele, e ele não faz, ele faz de vez em quando só. Então, assim, às vezes tem uma assertividade com ele, uma intensidade de comunicação, tipo assim, olha, você esqueceu o que você falou. Essa informação não está correta. Não meça esforços para me responder de maneira completa. Porque, putz, o processamento gasta. Então, se ele puder responder mais curto, ele vai responder. Bora lá, então. De novo, assim, eu vou insistir muito. Pode tirar acho, a mão dele aqui. Quem quiser levantar a mão, fica super à vontade, tá, gente? Uma coisa também que eu não vou fazer, a gente vai contar o histórico, falar de onde veio, é, enfim, os detalhes técnicos por trás. A gente não vai entrar nisso hoje, não. Gente, então bora lá. Eu vou compartilhar as telas e vou mostrar umas coisas para vocês. Então, a primeira coisa existem 3 ferramentas que a gente pode utilizar. O importante é 2 coisas importantes. Na sua empresa, ou não vai ser permitida nenhuma, ou vai ser permitida uma ou outra. Tem uma preocupação gigantesca, porque as informações, parte das informações que você coloca vão para a nuvem. Eu vou mostrar para vocês, tem uma licença um pouco mais cara que na teoria isso não vai para a nuvem, mas eu tenho dúvida se não vai para a nuvem, porque não está claro e ninguém sabe se não vai para a nuvem mesmo. Mas basicamente, as 3 ferramentas você tem que verificar se a sua empresa se pode ou não pode. A minha sugestão, gente, para desenvolvimento pessoal, usa na sua máquina particular, não com dado da empresa, obviamente, mas usa na sua máquina particular. Eu acho que o ChatGPT paga pelo menos um mês, $20, R$ 100, para experimentar. Então, quais são as 3 ferramentas? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Como é que é? Aqui, deixa eu só colocar no ChatGPT. As ferramentas são o ChatGPT, que todos conhecemos, que é uma ferramenta de geração. Compartilhar a tela. Essa ferramenta aqui, e eu vou entrar, gente, em alguns detalhes. Para quem já sabe um pouco mais, eu vou pedir paciência, porque tem gente de 1 a 3, 1 a 4 aqui que não entende um pouco da lógica mesmo, e vamos entrar isso junto. Então, esse é o ChatGPT, eu já vou entrar, explicar o que é cada tela. Este aqui é o Copilot. Desculpa, gente, eu entrei numa outra tela, né? O Copilot, que é basicamente tem um pouco a lógica parecida, vou dar um reload aqui do ChatGPT. Eu assino o Office 365, então você vê que ele é parecido. E tem um bicho chamado Notebook, que eu já vou explicar também. E este daqui é o Gemini. Também vou dar um reload aqui de novo. Toda a lógica é muito parecida, gente. Você tem do lado esquerdo as suas conversas, então essas ferramentas de GenAI, de AI generativa, tem como base você conversar com ela por meio de fala. Essa é a grande, grande diferença do processo todo. E elas são muito parecidas. O Copilot, ele tem uma característica diferente, porque ele, além de ter este Copilot aqui, que tem essa cara de buscador, né? Tem a cara de um GenAI clássico, ele
está atrelado ao Office 365. Então, algumas empresas têm, outras não têm. E isso, assim, também, o quanto distribui, em que licença tá, é tudo muito complexo, mas vai depender da sua licença. Que você pode, no próprio Excel, ter o Copilot junto. Você fala assim, me ajuda a verificar se eu errei alguma fórmula dessa planilha, ou estou com uma dificuldade, como fazer isso? Ou no Word, preenche o texto aqui, por aí vai. Porque eu acho que é legal, uma coisa que a gente meio ignora, dá uma olhada aqui que ele está sugerindo fazer aqui. Então, escreva um resumo das pesquisas, faça uma loja, esse tipo de coisa. No Gemini, no Copilot você tem um ajustezinho aqui, ó. Mais criativo, mais balanceado, mais preciso. Putz, eu fiz teste já, gente. A diferença é muito sutil, assim. Então, honestamente, para mim, não sei se alguém teve uma experiência diferente, não fez grandes impactos. O Gemini não tem nenhuma diferença específica, né? Uma nova conversa aqui. Então, isso aqui é em branco. O que você pode fazer é subir uma imagem ou subir texto. Então, uma imagem ou texto. Por ser Google, o Gemini, ele é muito bom para buscar conteúdo aberto. Então, se eu falar aqui, como posso aprender sobre utilização de Gen AI? Gen AI é AI generativa. Essa AI que é feita para gerar palavras e imagens. Gen AI para RH. Aí, enquanto ele está respondendo aqui, um primeiro ponto o primeiro ponto é ele não usa. Se você tem uma informação que o Google resolve como ferramenta de busca, o Google é uma melhor ferramenta de busca do que um ChatGPT. Então, o ChatGPT não foi feito para ser uma ferramenta de busca. É uma ferramenta de criação de texto, de análise de dados. Então, você vê que ele coloca algumas referências aqui, mas se eu colocar essa mesma pergunta no Google, talvez eu tenha informações que me ajudem mais. Vamos lá só para o Google fazer um teste aqui. Gente, o Google Flies, queremos viajar de férias, tá? Ó. E você tem uma análise de vários textos aqui, e talvez buscar seja melhor. Mas a base dele, ele é o cara, o ChatGPT é o cara, desculpa, o Gemini é o cara que vai trazer mais informação aberta, tá vendo? Ó, blog da Exímia, grupo aberto, ele não coloca o link diferente, então ele é muito bom para trazer informação. Mais uma vez, sempre comparando, que isso que é uma informação. Que horas vai ser o filme? Quais os filmes em São Paulo? Filmes para criança em São Paulo. Você pode fazer aqui, de novo, por ser Google, ele provavelmente, putz, eu botei criança de qualquer jeito, né? Ele vai atrás e busca essa informação. Então, ele faz o trabalho de você, ao invés de você entrar no site, entrar, buscar, ele faz esse trabalho para você. Ele automatizou a entrada no site, a leitura e a organização, tá? Você pode me dizer em que cinemas passa o Lightyear? E eu estou escrevendo bem errado, não estou não. Então, tá vendo? Ele tá automatizando aquela etapa de vou entrar no cinema, olhar qual que tá, ele automatiza e traz para você. Então, o Gemini, por ter essa conexão com o Google, eu gosto muito de fazer para esse tipo de informação. Tem uma outra coisa que é um caso de uso que eu vou falar daqui a pouco, que é o resumo de texto. Eu acho que ele está resumindo melhor. E essa semana, gente, isso é uma coisa importante também, a cada semana muda. Bora lá! Esse aqui é o ChatGPT clássico, né? Então, como a Sara colocou aqui, ele não é um sistema de busca. É exatamente o que a Sara colocou aqui, gente. Não, o Sara, você mandou para anfitrião e palestrantes. Manda para todo mundo, o comentário é muito bom. O ChatGPT, eu ainda acho que é a ferramenta a ser batida. O Gemini Pro, que é o engine do Gemini, né? O motor de
em processamento de inteligência artificial do Gemini, ele pode ser utilizado como API e ele está bizarro de bom, como os critérios são a quantidade de memória que ele consegue interagir com. Já explico memória. Ele está crescendo muito, então ele vai concorrer com o ChatGPT diretamente. Mas o ponto, né, eu vou ler o que a Sara colocou aqui, a Sara colocou, vocês estão vendo aqui, né? Não é um sistema de busca. Então o Gemini, como ele trabalha junto com o Google, ele funciona, mas não é o melhor uso. É um uso bom o Gemini, porque você viu essa coisa do cinema, Otário, você até viu teu olhão subir, que você gostou dessa busca, né? Você com filho, é o tipo de coisa que ajuda, né? Vamos falar do ChatGPT, então, do basicão. Algumas coisas dele. Primeiro, e gente, eu vou bem no básico de novo, desculpa para quem já sabe, eu sei que tem muita gente que não sabe, eu vou gastar 2 minutos no básico. Aqui é o lugar onde você escreve. Aqui é onde você escreve o prompt e você vai interagir. Tem algumas sugestões aqui. Uma sugestão de brainstorm, uma sugestão de clusterizar, organizar a informação, uma organização de ideias, brainstorm de novo, e comparação de conteúdos, enfim, sugestões deles. Você escreve aqui o teu prompt, aqui você envia, aqui você anexa, e essa é a grande diferença do ChatGPT, você pode anexar dados. No Gemini, você pode colocar um link de um artigo, de um Google Sheets, né? De um documento Google online. Aqui, às vezes funciona, mesmo quando você deixa aberto, é instável. E o que você pode fazer é anexar uma planilha. A gente vai fazer alguns prompts, a gente anexa a coisa. Então, isso aqui é para quando você quer analisar uma... Outro dia, minha filha fez um bolo e queimou. Aí eu tirei uma foto do bolo e falei, o que que aconteceu? Era um cinnamon roll, aquele rolinho de canela. Você, parece que você fez um rolo de canela. Não, eu falei que era rolo de canela. Parece que queimou. O que deve ter acontecido é que botou muito fermento na massa. E colou umas coisas. Enfim, você pode subir aqui. Aqui são as últimas perguntas, as últimas conversas que você fez. Cada conversa é relevante, e eu vou comparar com o princípio de busca que a Sara falou. Quando a gente faz princípio de busca, eu faço uma busca no Google. Ou mesmo falo uma coisa para Alexa. Alexa, me acorda amanhã às 16 horas. Ela pega essa informação, ela bota 16 horas, é ótimo, né? 6 horas da manhã. Ela bota essa informação e ela faz uma informação linear. Tá ali a informação. Se eu falar, faz isso também para amanhã, ela não vai saber sempre o que a gente faz. A diferença do ChatGPT é que ele tem a memória de tudo que aconteceu para trás, incluindo a informação, o conteúdo extra que você colocou. Então, assim, cada uma dessas conversas aqui, ó, Key L&D Trends, eu não lembro nem o que era isso aqui que eu estava fazendo. Tudo que acontece aqui em cima, não, isso aqui é um texto pequeno. Tudo que acontece aqui em cima, agentes de IA. Tudo que está nessa conversa, se eu continuar daqui, ele lembra, ele tem a memória de tudo que aconteceu aqui. Tem uma grande mudança, não sei se vocês sabem, que a partir da versão do ChatGPT 4, versão nova, ele entende as memórias de tudo que você falou. Então, ele aprende com as perguntas que você faz. Então, quando você vai fazer uma pergunta, ele se considera principalmente o que está no seu chat, tá vendo, gente? É importante. Cada chat aqui, cada nova conversa tem um conjunto de memória. Mas ele aprende com todo mundo. Tem um jeito de você aqui, olha, estou abrindo aqui em cima, tá vendo, gente? Onde você criar um chat temporário, onde ele não vai guardar essa memória para lugar nenhum. Então, posso dar um exemplo que eu uso o chat temporário? Esse meu chat, ele é corporativo, ele é compartilhado. Quando chega exame de laboratório, eu subo o exame e falo, me ajuda a entender o que aconteceu aí? Eu boto compartilhado. Eu não quero que outras pessoas vejam, eu não quero que isso influencie nas minhas outras questões, tá? Aproveitando que eu abri aqui. Esse aqui é um chat temporário. Você pode, esse botão tá aqui, ou esse botão aqui, você pode compartilhar o chat com outras pessoas. Isso quer dizer que você faz uma conversa super bacana, cria um texto super bacana. Você quer passar para alguém, você compartilha o chat. A pessoa não vai entrar e continuar navegando, fazendo perguntas. Mas o resultado que você fez, putz, vai para lá. Você tem o plugin, que eu já vou explicar junto com o GPT. E aí tem duas coisas super importantes, que você tem 2 chats. Vocês devem saber isso. Um chat que é pago, que é o 4, e um chat que é gratuito, que é o 3,5. A diferença é grande, gente. Vou mostrar para vocês. Eu fiz uma análise específica para mostrar para vocês. Eu fiz uma. Vocês estão vendo, então, né? O Tarso está vendo o pipeline, né?
eu fiz uma... Tá, né? Sim, sim. Faça uma descrição de uma palestra sobre o pipeline de liderança do Han Charan. Eu escrevi errado, tá vendo? Ele falou, a palestra do pipeline de Han Charan, escreveu aqui, continua, teve errado. Durante a palestra, compartilhar insights para identificar, desenvolver, promover talentos, parará. Eu falei, cria um post no LinkedIn para divulgar. Criou um post aqui. Esse aqui é o 3,5. Este aqui é o 4. Cria uma palestra. Título, desenvolvendo pipeline de liderança com Han Charan. Aí corrigiu já a introdução. Item que a gente tem que fazer, item a item da palestra, uma conclusão, perguntas e respostas, encerramento. Vocês estão vendo a diferença? A diferença é muito grande, gente, assim, vou de novo, de um textinho simples, assim, é quase que um adolescente respondendo e um especialista respondendo. Um adolescente, é isso, perfeito, Paulo. Um estagiário e um consultor, estagiário não, né? Eu não gosto de estagiários. Vou colocar um adolescente, um consultor sênior, vai. Porque alguém faz coisa muito simples. E mesmo na descrição, olha, esse aqui é o link. Parou? Vou fazer, André, no Gemini. Fica médio. Faça uma descrição de uma palestra. Deixa eu já vou copiar aqui para jogar lá no Gemini. E aí, quando você faz a mesma descrição no LinkedIn, putz, é muito melhor. É muito mais bacana. E aí, já fazendo um baita spoiler do que a gente vai fazer lá para frente, eu fui atrás e falei, eu estava no pau, pedi para refazer o post, daí eu falei assim, olha, atua como profissional de marketing digital especializado em ads no LinkedIn. Você vai criar um post para divulgar a palestra do Han Charan no LinkedIn. Me faça as perguntas que você julgar importante para fazer a campanha de 3 semanas de divulgação. Depois faça um calendário e, após minha aprovação, crie o conteúdo. E aí ele fez as perguntas, objetivos da campanha, público-alvo, detalhes, eu respondi aqui. Eu pedi para ele fazer o planejamento, ele fez um planejamento. Eu pedi para ele criar o post, eu achei o post nojento de ruim, pedi para ele reescrever, ele reescreveu. Então, esse tipo de profundidade, ele acontece no ChatGPT 4. Então, meu ponto é assim, se você vai usar de viagem. Não sei se vocês viram, eu pedi para ele esquecer, ele falou, eu escrevo, mas pode contar uma história. Se você vai usar o ChatGPT, gente, de verdade, eu acho que é um investimento que vale a pena. O Gemini está aqui, ó, o André pediu. Tipo, ó, isso daqui é muito bom ter acontecido, gente. Isso daqui é uma alucinação. A alucinação é quando alguma dessas ferramentas cria informação do sovaco delas. Não sei, Tarsene, como seria o sovaco do Gene, mas ele tem um sovaco de onde ele tira essas informações. Acesse o site ou entre em contato com o e-mail protected. Tipo, por que ele botou Wikipedia do Han Charan para inscrição? Porque ele precisava botar alguma coisa. Mas você vê, gente, a qualidade, putz, não é a mesma coisa. E assim, gente, para fazer resumo de texto, estou achando muito melhor fazer o resumo aqui. Depois eu mostro para vocês. Mas, de uma maneira geral, eu vou só voltar um pouco para o chat GPT aqui. Deixa eu pegar. Pode ser esse aqui. Não, vou pegar esse aqui. E dizer por que tem o 4 e o 3. No 4, ele tem uma outra coisa que é o DALL-E. Eu vou mostrar um casinho que é geração de imagem. É aquela coisa, você escreve uma coisa e usa a imagem, enfim. O André está dando exemplo de você melhorar a qualidade do chat GPT 3,5 colocando um prompt melhor. Mas provavelmente esse mesmo prompt melhor no outro melhoraria. Lança assim, eu acho que se você vai usar como uma ferramenta de trabalho, vale o investimento de R$100 por mês. Eu acho que vale o tempo. Uma última coisa, daí eu vou só abrir para perguntas, e mais uma vez, se for óbvio para você, me desculpa, mas eu vejo que muita gente não sabe desses básicos mesmo. Existem 2 tipos de plano. O Plus, que é o que você usa para usar o ChatGPT 4, tem um Teams, que ele tem uma coisa muito importante, que é dados da equipe excluídos do treinamento padrão. Então, assim, quando você entra no equipe,
você tem mais controle das informações que vão para a rede, que é uma baita questão dentro da empresa. Então, basicamente, discuta com o seu TI isso daqui. Eu não vou caminhar mais, mas você paga $5 a mais e teus dados não são incorporados na biblioteca de treinamento ChatGPT, o que dá bem mais segurança. Então, acho que isso é uma coisa. E, além de tudo, você pode compartilhar os links, esse tipo de coisa. Então, em relação ao plano. Você pode personalizar o ChatGPT, gente. Isso eu não uso. Eu não sei se alguém aí usa. Que é... Dois comentários, Humberto, só para retomar. O 3,5, né? A quantidade de parâmetros e atualização do 3,5 significa... O 3,5, ele é mais simples porque ele é treinado com menos conteúdo. E ele tem uma memória menor. Então, ele vai ser menos bom. E ele busca informação, o ChatGPT-4, ele busca informação até hoje. O ChatGPT 3,5 busca informação até uns meses atrás, um ano atrás, não lembro quanto tempo, mas faz tempo que eu não uso. Corta. Voltando para personalização. Lembrando, ó, estou no ChatGPT, entrei na minha conta e estou olhando. Você pode personalizar, você fala assim, gente, toda vez que eu uso, eu quero que as pessoas saibam, alguém colocou aqui em cima, né? Ah, sou uma assistente sou uma analista de RH de uma empresa de mineração. Alguém colocou algum? Ó, aqui, ó. Ah, o Cláudio colocou. Analista de RH sênior, empresa metalúrgica multinacional, parará, parará. Você pode colocar aqui para o ChatGPT saber com quem está falando. Eu não uso porque eu tenho muitos chapéus diferentes aqui. E uma outra coisa você quer que seja mais formal ou casual, resposta curta ou longa, você quer ser chamado de mestre do universo, ele te chama, e você pode colocar o que você quiser. Então, você pode personalizar isso daqui. É algo que eu não uso, mas existe. Última coisa. Eu estou bem do básico, hein, gente? A gente vai para o prompt agora. Tem uma coisa chamada GPT. ChatGPT é o nome do negócio. GPT é Generative Pre-Training, que é basicamente um conteúdo que ele é pré-treinado com bilhões de conteúdos. Você pode criar o seu GPT. O que é isso? Usando a mesma capacidade de processamento, a mesma lógica de inteligência artificial presente, você pode... meus GPTs. Você pode começar um chat GPT teu. E aí, eu entrei no meu GPT, só voltar aqui onde eu estou. E aí, ó, dá um pausito aqui, configurar meus GPTs aqui. E aí você fala, quero criar um GPT novo para um propósito específico. Ele fala assim, tá bom, podemos te ajudar. E aí, enfim, você vai seguindo. Então, imagina que você tem um monte de conteúdo. Esse é um exemplo ruim, vou dar um exemplo e vou explicar porque ele é ruim. Um monte de conteúdo, vamos dar um exemplo melhor. Meu livro. Eu tenho esse livro aqui, cadê? E vamos dizer que eu posso subir o meu livro aqui e falar, gente, eu escrevi um GPT do meu livro. Então, se você quiser fazer perguntas sobre aprendizado ao longo da vida, entra no meu GPT, porque ele vai se basear no mundo, mas ele vai te responder a partir de um conteúdo que eu estruturei e a partir de formatos que eu estruturei. Então, você pode criar o seu GPT. O exemplo que eu ia dar, que eu vou te explicar porque ele é ruim, os onboarding, gente. Fica aquela semana onde você entope a cabeça das pessoas com informação. Olha, seguro de saúde aqui, você pede férias aqui, tá aqui a fábrica, você pega EPI ali, olha, os materiais da intranet, você fica morto nesse monte de coisa. Você pode dar uma geral e ter tudo isso num GPT. Por que é ruim? Porque a interface no ChatGPT é uma interface meio amadora. É melhor você pegar algumas ferramentas e utilizar. Tem ferramentas feitas para integrar e usar, aqueles APIs prontos que eu falei. Mas, na teoria, para uma empresa pequena, história de advocacia pequena, empresa de engenharia pequena, você pode jogar suas informações, criar um GPT e manda o link para a pessoa e fala, olha, informações de Conrado, onboarding. Manda, Tarsi. então é possível criar o meu chat GPT para trazer buscas em políticas internas, por exemplo? A Jéssica Perfeito. está perguntando. Exatamente. Exatamente. Joga tudo aí. Lembrando, gente, que informação é sensível, que informação não é sensível, qual licença você tem. Mas porque é mais importante aqui para mim, gente, é entender a lógica. Assim, eu jogo conteúdo. O ChatGPT, ele lê tudo, ele sabe ler, ele sabe analisar, ele sabe leis trabalhistas. Você pode até perguntar, alguma coisa do meu documento vai contra a legislação trabalhista brasileira? Ele vai saber analisar. Você faz alguma sugestão de alteração de alguma política? Ele vai analisar. Então, ele é capaz de analisar.
Mas você pode falar assim, as pessoas você pergunta que dia, qual o procedimento para sair de férias. Se essa informação estiver lá, ele vai trazer o procedimento. Limite de caracteres de ChatGPT é muito grande. Eu vou procurar, vou perguntar aqui agora, porque para botar esse monte de informação, né? Qual o tamanho de memória? Está em 18 mil, né? Memória. Deixa eu fazer uma pergunta diferente. Quantos caracteres posso colocar em uma conversa com você? Uma coisa que você pode fazer também eu vou citar um pouquinho as APIs daqui a pouco. Se não, tá errado isso aqui, tá, gente? Isso aqui é por conversa. Eu vou pedir, gente, Humberto que tá falando aqui, eu conheço. Humberto, procura para mim, não sei se você sabe, qual que é o tamanho da memória? Porque tá bem grande agora, gente. Equivale a um livro de 200 páginas, uma coisa assim. Isso muda de novo a cada. Flávia Ribeira, pode ajudar a escrever uma política interna? Pode, já vamos entrar. Antes de escrever os casos de uso, gente, a gente vai entrar. A gente vai entrar na escrita do prompt, que eu acho que é super importante e vai só testar um pouquinho, mas pode muito. Só para mostrar exemplo, gente, para não ficar. Política interna do quê, Flávia? Me ajude a escrever uma política interna de treinamentos obrigatórios. Só vou colocar aqui. Atue como um profissional de recursos humanos no Brasil, considerando a legislação trabalhista atualizada. Eu faria isso, me faça as perguntas necessárias para você criar a política. Só fazendo só o prompt, a gente vai entrar daqui a pouquinho, eu faria esse tipo de coisa. E se eu tivesse uma política pronta, eu falaria assim, se baseie nessa política. Ou no estilo de escrita, ou na estrutura, eu faria alguma coisa assim. E aí eu adoro, ó. Claro, é muito simpático, né, Tarso? Parece você de Petrolina, isso aqui. Objetivo da política, ele está fazendo a pergunta, tá vendo? Você responde as perguntas e ele vai ajustar para você. Se você já tiver uma outra política, você sobe a política aqui, sobe aqui, ó. Se baseie nessa política. E aí você responde isso daqui, a tendência de sair algo legal pode ser muito interessante. Sobre GPT, gente, tá vendo aqui? Isso aqui é a última coisa. Explore GPTs. Se você entrar aqui, tem o mundo de GPTs a serem explorados. Um monte de gente já criou. Então, eu peguei dois para gente aqui. Ó. Um é esse aqui, ó. The L&D Performance Consulting Coach. E aí você pode fazer perguntas sobre Consulting Coach. Você pode escrever em português. Como identificar necessidades de aprendizagem em uma conversa com líderes. Por exemplo. Vamos ver como é que vem. É muito louco, porque esse conteúdo é todo em inglês, ele já entendeu que você fala português e está dando sugestões aqui. Enfim, o conteúdo é isso, mas vocês podem procurar. O Giovana me lembra a Lavínia, quem não conhece a Lavínia, não, desculpa, a Ana Maria Bordo fez um post recentemente com 6 GPTs de L&D, de Learning, super bacana. Você pode fazer uma busca aqui. Então, lembra que a gente pode criar o nosso GPT? Você pode criar e publicar, ou você pode só criar. E aí tem vários de geração de imagem, geração de logo, enfim, por aí vai. E aí você pode brincar de várias coisas. Eu não estou entendendo as brincadeiras, tem milhões, tá? Ó, texto para voz, esse aqui é um específico que gera texto para voz, para até 1.500 caracteres. Aí, enfim, tem um mundo aqui, a educação, olha, tem um monte de coisa. Tá sem áudio ou não, Tarci? Não, né? Não. Não, ouvindo super bem.
Ah, ok. Pergunta da Cíntia, né? O risco das vazarem para outras redes é grande, existe. Com o ChatGPT Teams, esse risco diminui muito. Senta com sua área de TI para definir o que vale a pena fazer ou não. Na verdade, gente, a gente pode depois colocar, mas se você fizer uma busca, aí estou indo no Google mesmo, apps para utilizar AI para onboarding RH, vai vir gente que faz isso, com certeza. Ó, plataforma AI, isso aqui é o Goop, tem 15 aplicativos para gestão de pessoas. Aí procura um pouquinho, esses é um interessante, assim. Agora um outro só, gente, é o Talk do PDF, eu adoro ele. Putz, você pega um artigo PDF qualquer e você faz perguntas para ele. Esse é um GPT, tá? Ele tem uma API também. Então, por exemplo, isso aqui, olha, eu vou pegar um livro, livro grande, livro inteiro, sobre Life-Wide Learning. Eu falo assim, esse livro tem conteúdo relacionado a aprendizado incidental? Eu sei que tem, tá? E daí ele leu e ele te ajuda a responder. Ele não está fazendo um resumo, tá? Ele só ainda. Ele só está analisando, ele está pesquisando, buscando. Lembrando, eu vou repetir, gente, porque é muito GPT para aqui, GPT para cá. Dentro do chat GPT tem um bicho chamado GPTs, que são conteúdos curados e você pode interagir com ele. Aí quando você vai escolhendo, ele vai ficando aqui em cima para você. Eu entrei num que chama Talk to PDF. E aí ele fala, ó, putz, ele não fala explicitamente, mas ela destaca o aprendizado parará. Eu posso pedir para ele, faça um resumo do capítulo 1. E daí ele vai. Tem uma coisa que é super importante, gente, assim, e está escrito embaixo. Pode conter erro, verifique outras informações. A resposta, eu fiz esse teste ontem todos aqui, né, antes de fazer para vocês. A resposta que veio ontem era um pouco diferente. Porque aqui ele está falando assim, ó, não tem aprendizado incidental, mas tem aprendizado que ocorre de maneira não intencional, que são sinônimos. Então, assim, ele erra. Enfim, aqui está um resumo do capítulo. Então, esse talk do PDF é um que eu uso bastante. No Gemini, você pode fazer, botar o link e ele faz o resumo. Às vezes o resumo é melhor aqui. Por exemplo, o resumo no próprio ChatGPT, não Talk PDF, ele tá meio medroso. Ele faz um resuminho curto, com medo de inteligência, PI, propriedade intelectual. O Store GPT aparece só no pago, Ariane, é só no pago também. Então, gente, isso aqui é o começão do que é o ChatGPT. Deixa eu até tirar um pouquinho. Tarso, eu estou olhando tua cara também como... Tem mais perguntas? A gente ficou claro? Foi relevante para vocês essa análise mais ampliada da ferramenta, assim? Tem alguma pergunta específica? Ou alguém quer fazer um comentário que eu não falei? Teve uma pergunta da Cíntia sobre riscos, né? Eu acho que você passou rápido, né? Sobre tomar cuidado, sobre o que anexar. Eu acho que é aquela coisa, né? O que você publica, obviamente, você não tem controle. A diferença, você só tem controle quando você pagar, em vez de 20, $25. A gente só fazer um parênteses, que a gente não está acabando aqui, tá? Que as duas pessoas saíram. O que a gente vai fazer agora? A gente vai falar de prompt e vai mostrar casos de uso específico para RH, tá? A gente vai bater muito mão na massa agora, né? Então, voltando para o que a Tarsi falou, esse conteúdo, realmente o conteúdo estratégico, a gente não coloca no chat GPT. Você pode fazer um chat GPT interno. Se eu fazer um trabalho um pouco mais de adultos, e que eu acho que vale, assim, para onboarding, gente, acho que todo mundo aqui é fundamental, né? Assim, eu poder buscar informações de pesquisa, putz, gente, isso é fundamental. Porque a diferença, assim, de um buscador é que não é que eu vou lá e falo, tá aqui a informação. Ele interpreta.
E tem uma outra coisa que é muito legal, isso para qualquer chatbot, né? O chat GPT, ele é uma continuação de um chatbot que já existia, quer dizer, uma versão melhorada do que já existia. Mas, do ponto de vista de efetividade, a gente sabe quais são as perguntas que estão sendo feitas. Às vezes a gente está falando na nossa apresentação de onboarding informações que as pessoas não querem saber. As perguntas são uma baita demonstração, quando você analisa só as perguntas, uma baita demonstração do que a gente quer fazer. Giovana, eu mandei um WhatsApp para você das perguntas, coloca aqui. Então, a Giovana me sugeriu de eu falar o que está no gratuito e o que está no pago. Gente, tudo que está legal aqui está no pago, basicamente. Os GPTs só aparecem no pago, a customização só aparece no pago. Você fazer seu próprio GPT só aparece no pago, tá? Então, basicamente é isso. Lembrando que você pode fazer testes disso. Por exemplo, você pode não usar o GPT de ler o PDF, subir o PDF e pedir para fazer a pergunta. Podemos até fazer isso agora. Ó, quer ver? Ó? Eu vou compartilhar aqui. Vou começar um novo chat. Ó, vou clicar aqui fora, começar um novo chat. Vou subir o livro. Eu não sei o que ele vai fazer, tá? Subir o mesmo livro. Faça um resumo do capítulo 1. Qual que é a diferença? Na teoria, o Talk to PDF tem mais facilidade de acesso à informação, mas ó, ele fez fora do PDF também. Enfim, fez em inglês, eu escrevi em português, ele respondeu em inglês, e você vê que ele é menor, ele tá mais medroso, assim, né? Só para comparar aqui, ó, no Sim. Talk to PDF, ó, ele fez um resumo muito mais estruturado. O que eu tô sentindo, gente, é que ele tá fazendo resumos menores, mas é tão difícil eu falar, eu nem sei por causa disso. Uma pergunta boa da Sueli, posso pegar as informações de onde ele buscou? Pode, deve. Toda vez que tiver isso daqui, ele vai dizer de onde ele buscou. Tá vendo aqui embaixo? Ó, vem na pergunta, na hora certa a pergunta. Esse azulzinho aqui, ele faz esse tipo de análise, tá? Gente, vamos para prompt um pouquinho? Todo mundo fala, acho que vocês devem ter ouvido isso. Escrever prompt é o segredo. Algumas pessoas colocaram aqui comentários super bacanas. Quanto melhor é a escrita do prompt, melhor é o resultado que você tem. Eu vou compartilhar agora aqui uma tela. E o que eu fiz aqui, gente? Tem um artigo que eu adoro, que no final tá o link do artigo, um artigo de Harvard, não da Harvard Business School, mas de Harvard, de uma maneira mais ampla. E esse artigo dá algumas dicas. Eu adorei as dicas. Tem um monte de artigo de prompt, mas tem umas coisas meio bobinhas. Eu achei esse artigo super bacana. Eu perguntei para o ChatGPT se ele também achava o artigo bacana. E eu pedi para ele criar prompts a partir das sugestões do artigo. E para ele fazer comentários dele mesmo, por que ele achava que esse prompt é importante. Vamos ver se está aqui. Enfim, não está aqui. Tá bom. Eu vou para cá mesmo. Eu queria mostrar só o que é que. O que é que. Mostrar a criação disso aqui para vocês, mas não estou conseguindo. Vocês estão vendo minha tela aqui, o seja específico, Tarci? Sim. Então, gente, são 14 dicas. Eu vou passar, nem muito rápido, nem muito devagar, mas vou passar por 14 dicas. Depois vocês vão ter, a gente vai fazer uma tabelinha linda para vocês terem com as dicas. E vamos lá. Primeiro, ser específico, né? Quanto mais focado você for, escreva uma história, não dá. Eu adorei, eu não sei por que o ChatGPT. Escreva uma história, um dado, ficção científica, que acontece em Marte, sobre a colonização do planeta. É muito bom, né, Tarso? Assim, é muito. Eu pedi um exemplo, ele criou esse exemplo, podia ser outro qualquer, né? Então, ser específico é algo importante.
Esse haja como ser, atue como, haja como um chefe de cozinha e me dê uma receita saudável para um jantar rápido. É muito bom para ele entender o tipo de mentalidade que tem que utilizar. Então, isso aqui são os basicaços, assim. Diga como é que você quer a resposta. Isso eu acho muito interessante. Às vezes você pede uma tabela, isso tem a ver com formato daqui a pouco também. Mas, ó, cria um resumo executivo em formato de lista de tópicos sobre as tendências do mercado de tecnologia em 2024. Já facilita por teu uso. Então, ele pode mandar um parágrafo, ele pode mandar bullets, ele pode fazer uma tabela. Ele não pode fazer um mapa mental, ele até pode fazer. Ele não pode fazer uma apresentação direto. Você pode tentar fazer com código, mas é bem complicadinho, não acho que vale a pena para começar, não. A quarta dica é use o faça ou não faça. Então, assim, faça uma lista de exercícios para corredores, mas não inclua exercícios que sobrecarreguem os joelhos. Então, assim, faça isso e não faça isso. A sugestão dele aqui é dizer o que você quer, mas dizer o que você não quer também. Então, não faça resumos pequenos, por exemplo, e daí vai. A coisa de exemplo é fundamental. Se você já tem algo, né? E eu tenho uma viagem na minha cabeça, estou escrevendo um livro novo, gente. E tá difícil de sair, honestamente. Assim, tá mais lento que o outro e eu tô me culpando pra caramba. E eu sempre fico na viagem que se eu subisse um capítulo meu e falasse, escreve um capítulo parecido com isso, ele ia fazer uma coisa boa. Estou usando zero o ChatGPT para escrita, para pesquisa muito, muito, muito. Eu vou falar de pesquisa. Mas a coisa de você pegar exemplos, a gente falou de política, a gente falou de e-mail, ó, tem uns e-mails que eu gostei, tem uma informação de outra empresa que eu quero, não concorrente, que eu quero utilizar. Exemplo é uma coisa muito legal. Você coloca, baseia-se nisso. Eu vou mostrar alguns prompts para vocês, pode ser gigante, tá, gente? Considere o tom e o público. E volta e meia, eu uso muito para responder e-mail em inglês, gente. Putz, faz tempo que eu não reescrevo e-mail em inglês. E às vezes vem super formal, às vezes daí eu falo assim, seja mais informal e falo, e aí, galera, como é que você tá? Esse tipo de coisa. E Flávia, já te respondo. Então, o tom, né? Ó, me lembra do discurso de formatura que seja inspirador, mais adequado para um público jovem, enfim. Essencial para garantir que esse possa ser alinhado com o público-alvo. E fazendo parênteses, gente, eu acho que. E aí, assim, é um pouco da sofisticação nossa, né? Isso daqui viria uma coisa super piegas, assim. Então, assim, teria que botar muito mais informação, sabe? Eu gostaria de falar um agradecimento aos pais. Eu teria que. Faz um briefing, gente. Às vezes o prompt é melhor ter cara de briefing. Eu quero que ele dure mais ou menos 15 minutos, seja específico. Não quero que tenha referências históricas, ou quero que tenha referências históricas, enfim, por aí vai. Sétimo, perdão. Opa. Construa a partir de prompts anteriores. Isso é fundamental, gente. Ele vai escrever, às vezes fala assim, nossa, tá horrível. Fala, gente, eu não gostei. Achei que o discurso ficou muito assim, muito assado. Ah, muda o primeiro parágrafo. Às vezes eu vou em 20 trocas com ele, sabe? A partir de informação. Porque além de melhorar a própria qualidade do que a gente está fazendo, ele vai aprendendo o que é importante para você. Na sua resposta, corrija erros de feedback, é um pouco o que eu falei. Essas duas coisas são parecidas, né? Você usa o prompt anterior, e aqui você dá o feedback. Então, acho que são duas coisas meio parecidas. Peça para criar seus prompts ou o que mais precisa de você. É um pouco o que eu coloquei aqui. Eu adoro falar assim, me ajude a criar um prompt perfeito para você, considerando essa necessidade. Ou só responda. Isso você poderia botar, por exemplo, na personalização. Toda vez que eu colocar um prompt, verifique se você tem as informações necessárias e me faça perguntas extras. Isso, lembra que eu coloquei na personalização? Isso podia estar lá. Então, um exemplo dele, que tipo de informações adicionais você precisa para me ajudar a planejar uma viagem para a Patagônia. Décimo, seja claro sobre o contexto. Então, sou professor de história, estou procurando uma forma de explicar a Revolução Francesa de maneira simplificada para o meu ensino médio. Então, o contexto que está por trás é super relevante. Eu acrescentaria aqui, ensino médio do Brasil, utilizando a Base Nacional Curricular como referência. Então, esse contexto de onde está vindo é super Excelente. importante. Gente, eu estou com filhos naquela idade que eles têm matérias que eu não lembro mais.
E, putz, é batata. Eu tiro foto da página do livro e falo, me ajuda a explicar esse assunto para uma criança, para um adolescente de 12 anos que está no X ano, oitavo ano, sei lá. Então, esse contexto é importante. Achei interessante, isso eu nunca usei. Limite de tempo ou espaço. 3 inovações tecnológicas nos últimos 5 anos. A coisa de botar tempo eu achei interessante. Pedir por fontes ou referências, né? Sempre checa, gente. Eu já tive fonte que não existia. Ele reduziu muito isso, é a tal da alucinação, reduziu muito essa questão, mas eu já tive fonte. Gente, eu quase postei, porque eu falei: qual é a definição de ecossistema de cultura de aprendizagem? Putz, uma definição linda. Falei, quais são os artigos sobre isso? Veio uma lista de artigo animal. Eu falei: nossa, vou publicar isso daqui muito, quero que outras pessoas leiam. Daí eu falei: deixa eu ver o primeiro artigo. Aí coloquei, não achei. O segundo, não achei. Mas aí tinha referência. É o Journal of Applied Behavior, sei lá o quê, uma revista acadêmica. Fui na revista, tinha o ano, olhei o índice, não tinha. Daí eu falei, gente, você tá me sacaneando? Assim, desculpe, eu sou uma ferramenta feita para gerar texto. Se eu não acho, eu gero da mesma maneira. Então, sempre checa a fonte. Outra coisa, você percebe essa aspazinha aqui, ó? Explique o conceito de sustentabilidade na gestão de recursos naturais, deixar claro quais são as palavras principais. E a última peça por diferentes perspectivas, né? Olhares diferentes. Se eu não me engano, as últimas 6, ele que criou, e o exemplo de prompt foi ele que criou também. E tá aqui o QR Code e o link, gente, a gente vai mandar essa apresentação para vocês depois, desse artigo, um artigo bom. A Cida colocou, a gente vai completando as informações e ele vai molhando as respostas. Ela botou um ele em aspas aqui. Eu tento muito colocar, coloco o link aqui, coloco sim. Eu tento muito colocar ela, porque a inteligência artificial, obrigado, Joana, mas eu acabo virando ele ou o chat GPT, devia ser ela. O mundo precisa de mais elas, como todos nós sabemos. Gente, posso fazer um pedido para vocês? Mas aí não vai embora não, fica aí. Escreve um prompt Tenta escrever um prompt no chat agora. Mais por vocês do que por mim, eu vou escolher alguns para ler, mas um minutinho. Pensa uma situação de uso e baseado nessas dicas aqui, escreve quando que você ouviu, tá? É só para você ter experiência de efetivamente escrever um prompt e coloca no chat aqui. Não sei que todo mundo não vai conseguir fazer isso, mas coloca aqui só para a gente fazer um minutinho. E daí eu já vou respondendo as perguntas enquanto isso. Olha, tem uma aqui da Maria Eduarda já. Ela mandou só para os hosts. Se você puder mandar Maria Eduarda para todo mundo, a não ser que você não queira que a gente leia para todo mundo, aí tudo bem. Sugira um plano de desenvolvimento individualizado para a mudança diária de produtos de software. Atue, que eu vou fazer comentários, tá, gente? E, gente, isso é segurança psicológica aqui, para o nosso aprendizado. Atue como um profissional de design instrucional, um profissional de design de aprendizagem e crie, não sugira. Sugira é fraco para ele. Crie um plano de desenvolvimento individualizado. Eu não sei se eu colocaria individualizado, é um PDI, né? Para uma liderança na área de produtos de software. Eu acrescentaria desafios e pediria para ele fazer pergunta. Ó, preciso que você crie a ementa de um curso liderando em CX, voltado para as pessoas de atendimento. Esse curso deve ter conceitos práticos. Na ementa do curso, eu preciso que você traga, tá super bacana, né? Vocês não estão colocando o atue como. E, eventualmente, colocar o formato, pode colocar. Qual estratégia você empregará para garantir que você e seus alunos estejam avançando e explorando? O Paulo, aqui, você fez uma pergunta, você não pediu para ele criar. Ele vai ficar meio confuso. Faça uma lista de atividades de uma pessoa da área de implantação de software em 4 diferentes níveis. Eu vou colocar essa aqui, Maria Eduarda, porque eu achei confusa. Eu não entendi. Vamos ver o que ele vai responder? Ela. Vamos tentar trazer ela, vai. Boa. Vou compartilhar aqui. Eu vou escrever e vou compartilhar. Ó, escrevi secão aqui. E aí vai, quem já escreveu, vai lendo o que os outros escreveram para ver se as coisas estão aqui, ó.
faça uma lista de atividades, ó, em nível 1, assistente, quer ver? Eu vou parar ele, tá? Ele tá respondendo desse jeito aqui. Você faz assim, faça uma lista de atividades de uma pessoa da área de manutenção. Faça antes as perguntas que você precisa para essa tarefa. Olha a diferença, gente, assim. E aí, vocês vão gastar 10 minutos respondendo isso daqui, assim, porque a gente fica muito mal acostumado a escrever, respondeu, escreveu, respondeu, escreveu, respondeu. Putz, a ideia é que vocês façam essas perguntas aqui. Enfim, acho que... Ó, vamos pegar só o da Larissa, mais um, só para a gente ver aqui. Acho que está claro, né, a coisa da coisa do prompt, enfim. É muito do teste. Peraí, eu fiz a mesma pergunta. Ah, esse da neurociência, eu achei interessante a pergunta. Eu vou parar aqui. Vou fazer de novo. Tá fazendo esqueleto de um treinamento, enfim. Gente, eu vou Conrado, interromper. olha o da Patrícia, que interessante. O que que você acha? Como consultor de vocês, monte um cronograma de campanha de talento e desenvolvimento com base no documentário, né? Exploração de um ano em San Janeiro, acho maravilhoso. Adorei ver o documento. Eu acho só que se ele vai criar uma... Eu não sei se é uma campanha de comunicação. Se for, eu preciso atuar como profissional de comunicação interna. E eu colocaria com muita criatividade, se eu lembrar as coisas, né? Enfim. E aí, olha a Legal. descrição aqui. E uma coisa, tá muito legal, né? Então, ó, me ajude a preparar conversas para uma conversa de feedback, preparar perguntas para uma conversa de feedback com analistas e negócio. Atue como um profissional especializado em parará e daí vai. E aqui tá, ó, as perguntas. Gente, deixa eu parar mais um pouquinho de prompt, tá? Se você também tá claro, acho que deu para ajudar a escrever o prompt, lembrando que isso serve para todos, né, gente? O que eu tô vendo só, alguns colocam, outros não. Mais contexto, atue como. Vocês usaram um pouco o exemplo. Eu acho que pode. Como é que vocês querem a resposta? Então, eu vou dar um exemplo. Quer ver? Não vou dar exemplo daqui a pouco. Vai. Quero só caminhar para a parte mais prática ainda, que são alguns casos de uso, gente. E uns eu vou mostrar, eu vou só comentar. Tipo esse. Criação de texto, vocês sabem, gente. Assim, não tem muito. É o clássico. Cria um texto para um convite. Enfim, não tem muito o que falar. Eu só insisto que ele faz coisas bobas às vezes, assim, né? Eu gosto mais dele revisar, escreve alguma coisa. E quando se for pedir criação de texto, assim, escreva um convite para um treinamento, ok. Escreva um convite para um treinamento sobre o tema tal, para esse público tal, quero que as pessoas sintam isso, o tamanho tem que ser mais ou menos esse. Atue como profissional de escrita corporativa, seja preciso e ao mesmo tempo inovador, o call to action é tal. Então, assim, quanto mais específico for. Um segundo uso, gente, que eu adoro é revisão e edição de texto. Tem um 4 eu tô aí. Revisão e edição de texto. Esse daqui é um prompt que eu gosto muito, gente. Atue como revisor de texto. Eu vou colocar textos aqui e quero que você faça ajustes para fazer correções gramaticais e melhorar a clareza. Não mude o tom ou o significado do que eu tiver escrito. Deixe destacado em negrito todas aqui que eu falo que foi exagerado, as alterações que você fizer. Então, porque às vezes você joga um texto e ele reescreve, e às vezes é isso que a gente quer. Mas, muitas vezes eu falo, ó, escrevi meu texto, amigão, não muda, só corrige. Então, deixa eu pegar um exemplo qualquer. Eu vou pegar um texto de jornal mesmo, tá, gente, no chat GPT. Eu vou pegar esse prompt, eu vou só interromper o compartilhamento e compartilhar agora o chat GPT. Só para vocês verem como é que funciona. Eu vou pegar um texto. Na verdade, eu vou pegar um prompt grande aqui de algum de vocês. Então, eu vou escrever primeiro, ó.
Não. Tá aqui o prompt. Atue. E aí eu vou pegar um texto de vocês mesmo. Deixa eu pegar um prompt grandão. Vou pegar o prompt da Larissa. Tá com muita vontade, tá entendido, olha. E aí escrevi um texto. Na verdade, ele é punk, né? Interessante isso, gente. Ele entendeu isso como um prompt. Esse é o texto para você revisar. 2 pontos e o Sim, sim, texto. sim. O entendimento, né? Enfim, e aí ele vai fazer a sugestão dele. Se não tem nenhum bold, ele não está fazendo nenhuma alteração. Altere. As alterações foram, ele destacou vírgula após o tempo, capitalização de Big Four, que estava Big Four menor aqui, tá vendo? Então, esse tipo de revisão, gente, tipo, eu acho que não deveria sair nenhum texto de vocês sem uma revisãozinha do ChatGPT. Esse prompt vai estar à disposição de vocês, eu gosto muito deles, tá? Tem um outro, gente, que eu gosto ainda mais para artigos mais complexos, que é atue como editor de livros. No meu caso aqui era livro, pode ser editor de texto. O arquivo anexo é um índice de um livro sobre aprendizado incidental. Não quero que você faça uma revisão gramatical escrita. Faça uma análise do conteúdo e coloque sugestões de melhorias de sequência, clareza ou de assuntos que poderiam eventualmente serem adicionados no livro. Imagina vocês pegaram o relatório final de vocês, vocês subirem o relatório e fazer esse tipo de análise. Eu fiz, pelo tempo eu não vou fazer de novo essa aqui, e eu falei assim, Conrado, está muito bom. No capítulo 3 e 7 você fez um bullet repetido, e no capítulo 5 acho que você poderia falar sobre erro e aprendizado que tem a ver com o conteúdo. É impressionante. Então, essa coisa de revisão, acho uma coisa super bacana para vocês verem, de uma maneira ampla. Criação de programas, gente, eu não vou fazer, porque a gente fez um monte também, né? Então, essa aqui é um promptzão grande, só para vocês terem, deixa eu ver se está completo aqui, ó. Então, atue como design instrucional inovador, tem um workshop de 8 horas específico sobre liderança e segurança psicológica. São gestores de linha em frente, uma indústria de tecnologia que foram recentemente promovidos. Inclui uma atividade de preparação para o workshop que será liderada por um instrutor. Além disso, cria uma atividade de transferência de aprendizado. Garante que o workshop seja interativo, forneça tempo para os participantes compartilharem experiências, incorpore pesquisas relevantes e cases de negócio. Tá vendo quão completo é isso, gente? Assim, como muda um pouco do que vocês pediram aqui? Eu fiz isso, né? Eu não vou fazer de novo um pouco pelo tempo, né? Para a gente aproveitar melhor. Mas é impressionante, porque basicamente ele faz um programa e você vai fazendo, descreve essa atividade, descreve. Se você ficar, não vai ser rapidinho. A gente tá meio de novo viciado, eu pego, faço e vai. Vão ter, sei lá, talvez 40 minutos de você cria uma coisa, cria outra, ajusta, não gostei dessa. Eu tô vendo que o Paulo Campos está aqui, usa estruturas libertadores e por aí vai. Uma outra coisa é análise de dados, gente. Eu acho esse é então, criação de texto e programas é uma categoria, tá? Análise de informação, a gente não é muito bom no RH de fazer isso. É muito gráfico de pizza na vida, né? E ele faz análise de dados de algumas maneiras. A primeira é de texto. Então, eu vou dar exemplos aqui, tá? Eu não vou navegar mais, não. Daqui a pouco a gente navega um pouquinho. Isso aqui é um exemplo. A gente fez um evento e quais são os principais desafios que você enfrenta como líder da área de L&D, porque estava em inglês isso aqui. Ele fala, consolide as respostas em 5 tópicos. Por favor, me mostre os tópicos consolidados em português. Então, a gente fez uma Mentimeter, eu brinco, na nuvem de palavras é para os fracos. A gente pegou uma Mentimeter, as pessoas jogaram uma série de coisas, e a gente gerou, tá em inglês de novo, em 22 segundos, tá em inglês, e ele fez o resumo das informações. Eu sei que muita gente está usando isso para pesquisa de clima, subindo e por aí vai. Subir, e aí você pode subir. Se um conteúdo não for muito grande, você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V e coloca. Faz o prompt, ou você faz o prompt, dá um Enter, e aí você coloca os dados, ou você coloca simplesmente 2 pontos e joga os dados do jeito que for, gente. E ele faz essa análise. Você pode ir para a consolidação, você pode fazer análise de sentimento. Se você tiver o nome das pessoas, você pode pedir fazer uma tabela das pessoas que têm opiniões parecidas.
Se for dado qualitativo mais extenso, entrevista transcrita, por exemplo, você pode pedir para ele usar ferramentas de pesquisa qualitativa mais avançadas. O que a gente tem feito esse é um projeto com esse objetivo, eu fiz uma entrevista com essas perguntas, o perfil das pessoas são esses, que tipo de análise qualitativa, dado que você é um especialista em pesquisa qualitativa, você sugere para essa situação, me faça perguntas necessárias e por aí vai. Tem uma análise que eu curto bastante, que é a análise de imagem. Então, vocês devem estar usando bastante mural, né? E joga informação, e esse monte de post-it. Mesmo post-it, quando está físico, você pode tirar foto. Tem um aplicativo da 3M para tirar foto. Putz, ele faz um resumo muito bacana. Esse eu vou mostrar um que eu fiz aqui. Deixa eu ver se está aberto só. Que eu achei que ficou bem bonitinho. E é o seguinte. A gente fez uma análise de reunião de retrospectiva de projeto, tá? Putz, o que tinha acontecido, o que tinha funcionado. E daí eu simplesmente tirei uma foto, porque achei beleza, acho que é isso. Eu tirei uma foto do board. Eu vou mostrar para vocês aqui. Tirei uma foto do board aqui, tá vendo, ó? E tá meio pequeno, mas eu fiz grandão, fiz um print screen, eu não escrevi nada. Joguei para cá, atuo como profissional de consultoria e faço uma análise do board análise realizada em uma reunião de retrospectiva de um projeto. E aí, analisando o board, olha, sobre gestão são essas sugestões, sobre time são essas sugestões, sobre campo, que são as etapas que estavam aqui. E tem umas sugestões e recomendações gerais. Super importante. Então, eu acho muito legal a gente não precisar jogar os boards, esse tipo de coisa, ele fazer essa análise. Super, super importante ler. Pode ter coisa ruim aqui, gente. Assim, tudo a gente tem que ler de verdade. Não pega, cola e joga para alguém que putz, pode dar meleca. Enfim, isso é importante. O Rafael está dando uma dica aqui, o Copilot, ele já faz uma transcrição automatizada. A transcrição está 85%, gente. Não está 100%. Então, se for um dado muito relevante, vale a pena olhar. ChatGPT, ele escreve errado, ou se escreve onboarding, ele escreve errado, enfim. Vale a pena olhar, mas a gente usa uma ferramenta chamada Tact, que aqui é uma outra. Transcrição e análise são super legal. E às vezes fala assim, me diz quais são os próximos pontos. Mas eu insisto, sempre olhe. Gente, para a gente terminar, análise de dados de tabela, você pode subir uma tabela e fazer análise. Não vou fazer aqui, mas tem 1000 jeitos de você fazer. E aí, só para dizer que não falei de flores, gente, a gente usou o DALL-E ou Midjourney aqui, mas é a mesma ferramenta para criar imagem como experiência de aprendizado, né? A Tarsi, a gente já fez um monte de evento da Hult que a gente faz junto. E que a gente fez nesse aqui, por exemplo, é pedir para a pessoa falar qual que é a sua essência numa frase, e a pessoa escrevia uma frase, e daí a gente pedia para criar uma imagem, cria uma imagem a partir da frase da pessoa. A gente já chegou a fazer um postal que entrega no final. A gente já fez de um grupo, o grupo escreve, o grupo de RH se encontra e fala, putz, quais são os nossos principais princípios, e a partir daí fazer uma imagem super bacana, inspiradora. O DALL-E, ele está dentro do ChatGPT, ele é bom. O Midjourney está fora, é complicado, pago, ele é animal. Então o DALL-E está melhorando bastante, mas not good enough. Para terminar, a tutoria com IA também é muito bom, gente. Atue como coach de carreira e me ajude a entender as habilidades que preciso desenvolver e comece com perguntas. Ele faz uma série de perguntas. E o fim, rotina de L&D. Tudo, gente. E-mail, relatório, resumir, redação. Olha no seu dia a dia as coisas menos gigantescas. E-mail gigante, vocês devem ter copiado, sabe, 18. Joga esse e-mail gigante e fala, me explica o que está acontecendo, literalmente. Eu preciso fazer alguma coisa? Me fala a frase que eu fui citado. Então, acho que esse é um tipo de coisa que a gente pode fazer. Apps que eu acho legal, gente, esse Dexa é o máximo, dexa.ai. A ferramenta, Patrícia, uma chama DALL-E, ela fica dentro do... É DALL-E, né, do artista, dentro do GPT, e a outra chama Midjourney, dá uma Googlezada, aí você tem que
baixar ou entrar via Discord, ele é um pouco mais complexo. E o uso é mais complexo também, é para profissional, mas é animal. Gente, esse Dexa é animal, porque você faz perguntas, ele traz podcasts que te ajudam a entender essa pergunta. É super bem feito. Tem uma outra ferramenta, eu vou parar. Gente, são mais 2 slides, tô vendo que as pessoas estão indo embora, eu vou ficando tenso, mas tem 200 de vocês lindos aqui, então eu não vou gastar meu tempo. Não vou fazer rapidinho à toa, não. Isso aqui, gente, eu não sei por que que eu tenho isso. Eu tenho o YouTube Premium e eu assino o Google, sou usuário Google. Então, sei que não todo mundo tem, mas vou dar um reload aqui. Aqui é uma palestra do festival que a gente fez, né? E você tem esse botão do chat GPT aqui. Então, você pode fazer perguntas para o vídeo. Tá na tela da Dexa? Desculpa, gente. Obrigado, viu? Não, mas tinha mudado, não? Aqui. Aqui, desculpa. Não, eu errei. Obrigado. Aqui. Ó, aqui do lado, tá vendo, ó? Você tem um chat GPT para YouTube já embedado, e você pode sumarizar o vídeo, você pode gerar o transcript automático, você pode fazer perguntas específicas. Eu até fiz uma análise, eu copiei, tá num deles aqui, ó. Aqui, aqui. Não, X. Eu botei o transcript todo e fiz perguntas para ele também, sabe? Então, putz, no YouTube eu acho que esse é um uso bem bom para cada um. Dá para fazer pergunta para ele, eu acho, enfim, acho um uso bom. O último, gente, chama Site.ai. Site.ai, que é um aplicativo para busca de conteúdo acadêmico. Tem alguns, eu vou botar Incidental Learning, e ele faz uma análise de quais são os artigos. Tem um outro super bacana, eu vou mandar para vocês depois. Me fugiu o nome, que ele te dá resposta e faz conexões. Para fazer curadoria, eu acho um baita uso, gente, mas eu não usaria nenhuma das ferramentas. Eu usaria uma ferramenta específica de curadoria que tem acesso à base de conhecimento mais estruturado. Você vai achar no Google. Eu não acho que é suficiente. Ufa, Tarsi! Muita coisa, né? Muita coisa, muita ferramenta para a gente testar. Essa do YouTube mesmo eu não conhecia. Achei excelente. Não só porque ela resume o vídeo, mas porque tem como você trocar. Os comentários aqui é que todo mundo, eu acho que ficou curioso, né, para testar e começar aí a brincar um pouquinho, né, com a ferramenta. Tem 2 perguntas de você consegue nos ajudar? Tem 2 perguntas específicas para o Conrado, e aí a gente termina, pode ser com Claro. bate-bola, vamos bem rápido. Ó, tem 2 perguntas aqui, eu vou até ler que eles mandaram no Q&A. A primeira é do Thiago. O chat GPT em si não dá para criar um produto interno com dados da empresa. Tem algum case sobre a implantação OpenAI, Azure da vida, para fazer produtos internos, por exemplo, de atendimento ao colaborador? Vou mandar ela aqui para todo mundo também e mando da Larissa para todos verem. Tá. Provavelmente tem gente aqui que deve ter esses cases. Muita empresa está fazendo os GPTs internos, gente. Eu procuraria as próprias empresas de bot brasileiras, gente, as grandes concorrentes, aí Take Blip, esse tipo de coisa. Eles fazem esse tipo de coisa. Mas tem ferramentas para você fazer o seu GPT interno com dados fechados. São inúmeros caminhos possíveis, porque aí você pode desenvolver internamente, você pode organizar com o banco de dados. O ponto principal é fácil e barato. Porque antes você precisava estruturar os dados e agora você coloca os dados de maneira não estruturada. Essa é a grande vantagem, né? Você não tem um banco de dados. Você tem um formato chamado JSON, que ele consegue ler, entender e concatenar. Então, eu sei que a IBM tem, eu sei que a Unilever tem, várias dessas empresas têm o GPT interno. Acho que vale a pena buscar esse tipo de coisa. A segunda coisa, da Larissa, a tradução, se você pedir para ele traduzir literalmente, ele traduz literalmente. É só pedir, atue como revisor de texto, não faça nenhuma alteração. Insiste isso, sabe? Eu quero que a tradução seja exatamente da mesma forma que funcione, parará.
Enfim. Gente, um presente para quem ficou até o final, minha memória trouxe, que é esse aqui mesmo, é. Eu estou absolutamente apaixonado nesse aplicativo que chama SciSpace. Vou botar aqui para vocês, que é Typeset. Você coloca Lifelong Learning, vou colocar o que eu coloquei, Artificial Intelligence. Isso aqui é para curadoria, tá, gente, de conteúdo. Putz, olha, ele acha quais são os papers específicos que você vai buscar, você entra nele, ele descreve o que você pode fazer, ele fala o que está relacionado. Gente, para pesquisa, isso daqui é animal, e você pode perguntar com o Copilot informações sobre o próprio artigo. Ó, e é muito legal, ó. O abstract, eu faço o resumo em 2 linhas. Quais são as conclusões? Quais os resultados? Eu acho que a gente precisa de conteúdo mais acadêmico, né? Mais científico em RH, e acho esse aplicativo um baita caminho. Gente, Uau, no esse é último ótimo. encontro, né, Tarci, a gente ficou super feliz com o encontro, mas a gente muita gente falando assim, putz, olha, eu entendi a visão geral e agora vamos colocar a mão na massa. Tomara que esse tenha sido bom para vocês entenderem. Eu, de novo, eu me sinto um usuário, não sou um especialista, eu estudo muito, eu uso muito, mas não sou um especialista nisso. Tomara que esse jeito de compartilhar tenha valido a pena para vocês. Com certeza. Obrigada, Com, mais uma vez pela aula, né? Acho que a Fátima escreveu isso, a aula é incrível e eu não poderia concordar mais, né? A gente conseguiu trazer um foco mais prático, de como a gente pode, né? Quais são os temas que a gente consegue automatizar mais, melhorar mais com o apoio do AI. E a ideia é que todos nós nos sintamos mais preparados, não só para usar, mas para influenciar o nosso time, influenciar a liderança, para que a gente coloque em prática, né, todos esses conhecimentos e trazer mais exemplos para o nosso dia a dia. Antes de vocês irem embora, Gi, eu queria muito contar com o feedback de vocês sobre a sessão, mas mais do que isso, quais são os próximos temas, né? Então, como empresa de educação, a gente tem sempre o compromisso de criar espaços de aprendizado para a comunidade de recursos humanos, estão todos convidados a seguir conosco nesse grande movimento de reimaginar o futuro da área de recursos humanos e aprendizagem. Por isso, surgiram temas, formatos, palestrantes para os nossos próximos encontros e, claro, espero vê-los em breve. Muito obrigada. Um bom dia. Obrigada, Col. Beijo, gente. Bom final de dia, de semana para vocês.